Esta semana estive a conversa com Silvia Nascimento, a fundadora da plataforma Mundo Negro, o primeiro site brasileiro dedicado exclusivamente a um público negro. Se achamos que ainda hoje o percurso deste tipo de plataforma é complicado, imaginem há 17 anos. A nossa conversa é exatamente sobre esta luta e sobre como a Silvia tem dirigido a plataforma, que serve de inspiração para tantas outras que surgiram entretanto, como por exemplo a Bantuman. Conhecíamos o teu projeto, não conhecíamos a dona do projeto, mas sempre a personificação da pessoa por detrás do projeto sempre foi um Deus para nós, desse lado. Jura? Estás a ver? Ai, que alegria, que alegria, porque realmente é um trabalho que suga bastante da minha existência, mas é um trabalho com muito propósito, e o propósito é justamente isso, assim, tocar as pessoas e inspirar. Certo. Eu pessoalmente, eu sou angolano e nós de Angola temos uma herança brasileira grande, não só por motivos culturais, mas pela Globo e a Record. Então, desde novelas, a voz, ou seja, o pessoal, os atores, os cantores, a música brasileira é muito próxima do povo angolano. E então, um bocadinho diferente do povo português, onde eu vivo há quase 20 anos. Eu adoro tudo do Brasil. Que bom. E uma das coisas que, uma das lutas desse lado, sobre a negritude e o lugar dos negros brasileiros, porque nós, africanos, acabamos por não conhecer a nossa história porque conseguiu-se apagar, estás a ver? E o Brasil ainda tem muito aquele resgate depois da abolição até a República, essas coisas todas. Ou seja, tem um século ainda para contar até os dias de hoje. Estás a ver? E nós diretamente temos as independências foram em 75, depois houve guerras nos países, então é hoje que se estuda isso. Sim. Então, tudo que vem, essa motivação cultural do povo negro brasileiro e a busca dos seus ancestrais, da sua história, para o povo africano, principalmente o cosmopolita que vive aqui na Europa, é novo, mas muitos já desistiram de estudar isso. Muitos já procuram apenas a igualdade e esquecer o passado. Tá a ver? Eu sou aquele resistente, o revoltado sem causa. Pega tudo que for para reclamar, pega. Tá a ver? Tudo que for para reclamar, pega. É verdade. O pessoal sempre fala, né? Tem um ditado americano que fala que se você não tá irritado, você não tá entendendo nada, né? Porque o estado de irritação, né? A gente vê aquele negócio que aconteceu ontem no Capitólio, né? A gente não tem como não racializar isso, né? Se fossem pessoas negras. Tinha uma senhorinha lá de 80 anos, eu falei, gente, essa mulher pulou a janela e ninguém viu, né? Que tipo, adolescente, é uma pessoa de 80 anos, assim, né? Então, acho que esse resgate... Inclusive, eu fiz um teste de DNA, que tá muito popular aqui no Brasil. Eu fui convidada a fazer um. E daí que eu sou 85% descendente de africano, dessa minha africanidade é 90% angolana. Então, nós estamos todos conectados, né? Sim, com certeza. Até antes, provavelmente as placas estavam juntas. Se não fosse a colonização, era pelas placas. Sim, total. E para mim fazia tudo sentido, porque eu olho o rosto das pessoas e tento me identificar, porque antes eu tinha isso, né? Então eu via as novelas, algumas coisas, eu falei, gente, eu até vejo uma outra que poderia passar por prima minha, né? Mas você vai achando. Então, uma coisa que eu tinha certeza, que é o que também aparece no meu teste, que eu tenho muita ascendência indígena, né? Daqui da América Latina. Eu tenho 2% de russa, você acredita? Eu não sei o que aconteceu aí. Eu vou reclamar, pedir meu dinheiro de volta, que eu falei, eu não acredito nesses 2%, mas eu acho que é da minha ascendência portuguesa, que tem da parte da minha mãe.
que provavelmente lá atrás em Portugal, alguém conheceu um russo aí, porque, gente, eu não conheço os russos aqui no Brasil, participando do processo de colonização. Mas eu fiquei muito feliz dessa parte de Angola, assim, tanto que eu tô me organizando quando o mundo voltar um pouco mais normal, assim, eu quero ir, assim. Eu falei, ainda mais que fala a mesma língua que eu, então é um lugar que, né, por mais que eu fale inglês, é bem mais gostoso você estar numa experiência, né, da sua primeira língua. Mas eu fiquei muito feliz, assim, então eu tô um resgate também dessa cultura angolana, sabe? Tanto quando vocês fizeram contato, eu falei, gente, que alegria. Porque esse é um dos caminhos que eu quero também, né? Tanto em termos de conteúdo, que a gente pode até mais pra frente conversar sobre parceria, se vocês tiverem interesse. Temos total interesse. De puxar essas pautas mais ancestrais, porque eu acho que muito da nossa autoestima vem desse resgate ancestral, né? Eu fiquei muito arrogante depois que eu descobri esse meu sangue angolano, assim, sabe? Descobri a minha identidade, sabe? Olha, em Wakanda eu ia morar naquele lado lá, sabe? Assim, a gente renasce, assim, literalmente. Eu fiquei muito, muito feliz. Ok. Então, eu vou primeiro para fazer o meu trabalho antes que alguém me ralhe. Vou primeiro focar em quem é a Silvia Nascimento, quem é essa deusa do jornalismo negro. Obrigada. E depois avançamos com toda a parceria, que acreditamos que há coisas que aqui em Portugal não acontecem, só vão acontecer se nós estivermos no Brasil. Porque aqui o negro, em Portugal especialmente, não existe, né? Não é contado mesmo, estás a ver? Nossa. Enquanto não existe, literalmente, estás a ver? Nossa, é completamente ignorado, estás a ver? E a gente pode mudar isso com a internet, viu? E esse é o objetivo. Então, eu vou querer primeiro começar a saber... Quer dizer, eu já ouvi um monte de vídeos teus, mas vou perguntar mesmo. Entende? Claro, pode perguntar. Sim. Quem é a Silvia Nascimento? Nossa, é difícil. Eu sou péssima em definir. Inclusive, a profissão eu escolhi justamente para falar para os outros que eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim mesma. Mas, bom, sou Silvia, pisciana, jornalista, sou mãe de 3 meninas. Mas eu acho que a minha profissão, a comunicação, ela é o que vem mais forte em mim desde sempre, porque eu venho de uma educação de pais com mentes muito colonizadas, e eu não sei de onde veio essa minha vontade de pesquisar sobre o meu povo. E aí, quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo, que também foi contra a vontade dos meus pais, que queriam que eu fosse advogada, eu, além de fazer jornalismo, eu resolvi falar sobre negritude. Então, eu fui muito contra o que a minha família pregava em casa. Mas eu acredito muito no poder da minha ancestralidade, que me ajudou a criar esse caminho, assim. Então, hoje eu me defino como uma publisher, que eu acho que é um conceito que a gente precisa começar a definir, assim, que são as pessoas que, além de escrever, empreendem em comunicação. E pretendo tornar o site, além de uma grande fonte de comunicação, no futuro, uma grande empresa de comunicação no geral, assim, começando a investir em outras mídias, né? Então, basicamente é isso. Ok. Essa Silvia começa com os 17 anos, sozinha. A grande coincidência é que há 17 anos atrás, quando tu pensaste nisso, foste a primeira plataforma negra que surge no Brasil. Mas pensámos nisso há 5 anos atrás. Na verdade, se pensássemos hoje, teríamos a primeira plataforma negra em Portugal. Isso de sermos primeiro, de ninguém ter pensado nisso, é simplesmente um medo dos empreendedores negros, porque já havia empreendedores negros a fazerem coisas a acontecer, ou porque realmente nós estávamos completamente dependentes do jornalismo branco, ou feito por brancos? No meu caso, é uma história diferente, porque eu estava no último ano da faculdade, fiz uma faculdade que é a PUC, que é uma faculdade católica super tradicional aqui no Brasil. Acho que é uma das faculdades particulares mais importantes, eu fiz jornalismo lá. E no meu penúltimo ano de faculdade, eu estava fazendo uma disciplina que ia para um caminho, e meu professor apareceu falando, olha, gente, parem as máquinas. Tá chegando uma nova maneira da gente se comunicar, e que a nossa comunicação, o nosso conteúdo vai conseguir atingir pessoas globalmente em tempo real.
Isso se chama internet. Então, olha como faz tempo que eu me formei. A faculdade, no último ano de faculdade, né, eu estava me preparando para fazer jornalismo político e me surge uma plataforma que muda completamente o rumo da minha carreira. Então, eu acredito que o Mundo Negro foi o primeiro, porque eu saí da faculdade com um meio de comunicação até então não existente, e eu sempre fui autodidata, sempre estudei por conta própria, sempre pesquisei. Então, eu falei, olha, como eu consigo me comunicar com a minha comunidade usando essa novidade, né? Então, depois, assim que eu saí da faculdade, eu fui fazer... Era uma faculdade muito racista, né? Então, eu não quis fazer festa de formatura, eu não queria ficar lá abraçando todo mundo, eu não sou hipócrita dessa maneira. E eu juntei dinheiro e fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Fiquei um tempo em Washington. E lá eu tive um contato com essa mídia negra americana que está a 1000 anos-luz, né, da nossa, né? Então lá já tinham televisão, cinema, vários tipos de revista e a internet chegando também. E aí, durante esse meu intercâmbio, eu fui estudando as maneiras de fazer isso no Brasil. Por coincidência, o meu irmão estava fazendo ciência da computação numa faculdade federal. E aí ele também estava querendo saber o que era essa novidade, então surgiu a minha maneira de produzir conteúdo, com o meu irmão também tentando aprender como é que funcionava. E por a gente conseguir estudar e também ser privilegiado, né, de poder estudar sem preocupações de trabalho, de pagar nossas contas e tal, a gente pode se dedicar um tempo assim e fazer por ser o primeiro. Mas eu acredito mais foi por realmente a internet nascer quando eu me tornei jornalista praticamente ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, eu vejo que os sites que surgiram depois, eles acabaram surgindo 1 ou 2 anos depois do que o Mundo Negro mesmo, né? Então, primeiro a gente tinha uma parte de notícias e uma parte de fórum de discussão, justamente para a gente desabafar sobre as nossas inquietações, né? Mas depois de 1 ano, ele se consolidou como um portal de notícia. E isso eu tô falando do começo de 2000, 2002, por aí. Já faz um tempo. Certo. Pegando nos dias de hoje, que é uma plataforma mega respeitada, com mega fãs, o que é que mudou? Olha, eu acho que a chegada das redes sociais mudaram bastante, para um lado bom e para um lado ruim. Para o lado bom é que você, ao mesmo tempo, consegue atingir as pessoas que você quer, e o lado ruim é que você atinge as pessoas que você não quer atingir. Então, a questão do ódio, ela é real. Apesar que eu, antes da internet, eu sofri várias ameaças de morte. Então, a internet nasceu, eu fiz um site para negros e eu vivo num dos países mais racistas do mundo. Então, o que aconteceu? A branquitude, os nazistas que estavam começando a ocupar as internets, eles não toleravam que uma mulher negra, na época eu estava com 20 e poucos anos, aí estivesse falando que o Brasil é racista, que a gente foi roubado, contestando o sistema. Então, o que aconteceu? Hackearam o nosso site várias vezes. Aconteceu nos 2 primeiros anos de várias vezes a gente entrar no site, ter imagens de pessoas negras enforcadas ou imagens de banana. Inclusive descobriram o endereço da minha casa, chegaram a mandar bananas para minha casa e ameaçarem a minha integridade física mesmo. Tanto que eu estava no emprego dos sonhos em São Paulo, eu tive que voltar para casa dos meus pais, porque o risco era real, eles ameaçavam, sabiam onde eu trabalhava. Mas eu não desisti contra a vontade dos meus pais. Eu falei, eu sou daquele espírito, quanto mais a pessoa quer me ameaçar e me intimidar, eles estão, no contrário, me estimulando, né? Mas aí a gente E para você ter uma ideia, tudo era tão no começo que quando você vai na delegacia falar, olha, as pessoas estão me ameaçando pela internet, o delegado falava, mas como assim? O que é internet, né? A delegacia de crimes raciais nem tinha nascido ainda, né? Então, o que mudou, assim, é a maneira da gente comunicar, o alcance e a maneira de lidar com o ódio, que apesar de eu achar que aumentou, existem pesquisas que mostram que a pessoa mais odiada da internet é a mulher negra, ao mesmo tempo a gente tem ferramentas de defesa e de proteção. E também acho que, principalmente nesses últimos anos e nesse ano de 2020, as vozes negras ganharam muito mais relevância sobre a nossa capacidade intelectual de falar sobre as nossas histórias, né? Então, eu acho que essa força de 2020 a gente tem que manter acesa, assim, para as próximas gerações, né? Porque finalmente enxergaram a nossa humanidade, né? E a gente defender essa ideia de que a gente não precisa que conte a nossa história pela gente é algo muito novo para a humanidade, né? Porque sempre tem aqueles brancos intelectuais escrevendo sobre negritude, mas agora a gente já tem os nossos contando a nossa própria história. A sociedade está preparada para isso? Eu acho que esse é um momento de grande desafio para a gente entregar conteúdo de qualidade, né? Certo. No meio desse trajeto, onde estou as ameaças já,
A pior coisa que pode acontecer na de um jovem que é sair dos pais e tentar. Mas o que é que lhe marca das coisas más que aconteceram? O que é que está marcado? Além disso que me disse. Olha, o que me marcou foram várias coisas, né? Então, por exemplo, no começo do site, a gente tinha uma seção que chamava Cupido Virtual. Que a minha ideia era juntar casais negros mesmo. Porque vocês falavam, onde eu tô não tem pessoas negras, a gente fala, olha, não tem problema, nós vamos agora reunir, vocês vão conhecer as pessoas com perfil. E esse projeto do Cupido Virtual juntou vários casais, eu fui convidada até para ser madrinha de casamento de um casal. E eu lembro que isso foi um grande marco, assim, que eu falei, nossa, são histórias, famílias que nasceram por meio do site. E uma outra coisa que mudou, se eu for falar no ponto de vista editorial, quando eu comecei o site, eu estava com 20 anos, né? Fui para os Estados Unidos e voltei naquela linha muito... Não é revoltada, né? Eu voltei lúcida. E essa lucidez era traduzida na minha escrita. Então eu tinha um texto muito contestador. Não por acaso as nazistas queriam me pegar, né? Porque eu estava sempre contestando e apontando as questões de criminalidade, de genocídio, de diferenças sociais, de racismo estrutural. E aí um dia eu recebi um e-mail de uma senhora que ela se deixou que ela estava com 60 anos e falou: olha, Silvia, eu adoro sua escrita, adoro seu texto, mas seu site só tem notícia ruim. E aí, sabe quando dá aquele termo que eles falam em inglês, né? Wake up call, assim, você fala, peraí, E aí, isso causou um balanço na minha cabeça, porque eu respeito muito a fala dos que vieram antes da gente. E eu falo, a gente falar sobre outras narrativas mais positivas também é um ato de rebeldia, né? Porque a branquitude, ela se diverte, parece, um pouco com a nossa tristeza, com as nossas tragédias, porque elas estão aí há anos, mas a estrutura não muda. Então, esse racismo de entretenimento, eu meio que estava alimentando. Então, eu peguei e falei, olha, eu agora vamos rever essa linha e aos poucos eu fico incluindo outras pautas. Tanto que o site antes era meio a meio homem e mulher, hoje ele se tornou até um pouco mais feminino, nosso público. Mas a gente fala de outras pautas e a gente estabeleceu assim, até converso com a minha equipe. 10% de pautas problemáticas, o resto de pautas positivas, principalmente de narrativas, de histórias, com coisas para as pessoas consumirem para elas se sentirem bem. Eu acredito, né, que um leitor empoderado que ame a sua origem, acha um barato ser negra, só vê o efeito de Pantera Negra na gente, né? Ninguém se mexe com a gente, ninguém realmente... A nossa autoestima cresce e isso na hora de você procurar emprego, na hora que você foi revistado pela polícia, vai mexer com a sua autoestima. Eu acho que a gente já sabe das estatísticas, a gente já sabe dos dados tristes, mas a gente precisa de outras histórias até para ser humanizado, né? Porque eu até hoje sou confundida às vezes por empregada doméstica, porque pessoas da minha família são revistadas para a polícia, porque toda a referência midiática que a gente tem de pessoas negras são como bandidos ou serviçais, né? A partir do momento que você faz uma linha editorial que você mostra as pessoas de maneira diferente, eu acho que a energia toda da sociedade, o olhar delas pra gente também muda, né? Tu que tiveste a oportunidade de estar na América, de perceber essa coisa que a América vai ser o primeiro país do mundo por ser democracia, mas acontecem coisas como aconteceram ontem. E que o Brasil, o povo negro no Brasil acaba por sofrer quase as mesmas coisas dentro da mesma pauta. O povo negro é maioritário no Brasil. Tu achas que a base, o nosso empoderamento negro, principalmente no Brasil, está na educação? Sim, eu acho que está totalmente na educação. Eu acho que a educação... e também, não só a educação, mas eu acho que a gente também tem que valorizar a parte financeira, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, do final do ano para cá, que já aconteceu um caso esse ano, o número de crianças negras assassinadas dentro das próprias casas, nas favelas, por tiros de balas perdidas, eles acontecem sempre nas mesmas regiões, que são as favelas. Historicamente, as favelas são continuações das senzalas, que eram a região onde os negros escravizados moravam. Se a gente não discutir economia, se a gente não discutir empoderamento econômico para deslocar essas pessoas negras desse lugar de criminalidade, onde esse genocídio agora
3 crianças negras também desaparecidas, um menino acho que de 8, um de 10, um de 13. Então virou uma banalização das mortes dos corpos negros em certas regiões geográficas do Brasil que são pobres. Então acho que a questão econômica ela também tem que ser discutida, né? Quanto mais a gente esvaziar a negritude desses espaços de pobreza, a gente muda a estrutura. Agora, a educação te dá instrumentos de avanço em economias, até avanços econômicos, né? Então, eu venho de uma geração onde eu fui a primeira mulher a fazer faculdade e sou a primeira mulher empreendedora. Isso vai refletir nas minhas gerações, né? Eu vim de colégios públicos na minha vida inteira. Estudei muito para entrar nessa faculdade que eu entrei sozinha, virando a madrugada. As minhas filhas já têm uma outra questão, mas isso porque eu estudei. Então, a gente vai subindo nas escadas das estruturas por meio da educação, mas eu acho que o avanço da educação e da economia, eles têm que estar junto. A comunidade ainda olha para o dinheiro como se fosse uma coisa que não impactasse a nossa vida tanto, né? Porque para a branquitude é conveniente a gente não gostar de dinheiro. Mas eu gosto de viajar. Né? Na verdade, ontem eu estava conversando com um amigo meu negro que é francês, e ele falando, nossa, eu estou finalmente num trabalho bom e eu sou privilegiada. Eu falei, pessoas negras não são privilegiadas, a gente é merecedor. Porque para a gente estar no conforto da nossa casinha hoje, usando a nossa internet, quantos dos nossos ancestrais trabalharam de graça, apanharam e foram violentados de tantas formas, né? Então, eu acho que a educação é um degrau para o avanço econômico. Eu acho que as duas coisas andam juntos, assim. Inclusive, um trabalho que eu quero reforçar esse ano, as empresas brasileiras aqui no Brasil, aqui, principalmente em São Paulo, elas estão investindo muito em questão de programas de diversidade, né, de vagas exclusivas para pessoas negras. E não está sendo preenchida essas vagas, porque as pessoas negras às vezes acham que aquela empresa não é muito boa para eles. Então, a gente está todo nesse trabalho. Eu fiz até uma entrevista agora com uma empresa grande sobre mentoria, de resgatar essa autoestima da população negra e descobrir que, gente, reparação histórica é isso, vocês têm que recuperar esses cargos, né? Porque isso vai impactar na vida dos seus descendentes, na vida da sua família, né? Então, educação e economia, eu colocaria quase no mesmo patamar, assim. Muitos dos compatriotas americanos, ou seja, todo o mundo negro aplaudiu o Obama na Casa Branca, mas tem muita gente que reclama a pouca mudança que houve depois desses 8 anos. Um Obama no Brasil seria a mesma coisa ou mudaria alguma coisa? Olha, eu acho que seria diferente pelo número da representatividade negra da população mesmo negra, né? Eu acho que lá ele teve uma minoria, né? Há pesquisas que dizem entrevistas que falam que se a Michelle Obama, por exemplo, tivesse cabelo crespo, né, durante a campanha, ele não seria nem eleito, né? Você tem que ter todos os dedos, assim, preencher vários protocolos para ser eleito num país onde a negros são a minoria, né? Não que você tem que ser menos negro, mas você tem que ser o negro que as pessoas votem, né? A partir do momento que você está num Brasil que tem num país que tem mais representatividade negra, né, quantitativa pelo menos, o seu plano político pode ser um plano político que contemple mais pessoas. Então, a princípio, governaria com mais facilidade. Mas a gente não sabe, porque as instituições ainda são fortemente brancas e racistas, né? Aqui no Brasil, mesmo no passado, nas eleições que a gente teve para prefeito e vereador, por exemplo, tinha uma verba, né, que fizeram uma lei de transferir essa verba para candidatos negros e descobriram que pessoas brancas do partido agora estavam enegrecendo. Então, a pessoa que era branca há 3 anos atrás, agora que tinha verba para negro, virou negra, sabe? Então, tem essa corrupção, que o Brasil é um país muito corrupto, né? E que dificulta o avanço de pessoas negras na política. Mas eu acredito que alguém com perfil legítimo do Obama revolucionaria muito a história aqui do Brasil, assim. Eu acho que a gente conseguiria, não só da questão da representatividade midiática, mas de você governar para uma população que é parecida com você, né? Você ser um presidente negro em uma nação negra é diferente de ser um presidente negro num país como os Estados Unidos, né? É o caminho político que pode ajudar as regras e as leis para beneficiarem o povo negro, não só no Brasil, mas como em países onde há comunidades negras, como na Europa, como nos Estados Unidos?
Eu acredito que sim, a gente até bateu recorde de números de candidatas negras, principalmente mulheres eleitas. Então, tem um estado aqui no Brasil, que é o Sul, que é uma região de colonização alemã que é extremamente racista, e conseguiram eleger uma vereadora negra pela primeira vez. E essas mulheres, principalmente mulheres, né, porque parece que existe uma articulação política maior entre mulheres, né? Existe inclusive o Instituto Marielle Franco, né, que é o instituto feito pela Aniele Franco, que é a irmã da Marielle, né, aquela vereadora assinada no Rio de Janeiro, e que capacitou essas mulheres negras para se candidatarem aos cargos políticos, e a gente entendeu que realmente deu resultado, que conseguiram eleger mais. A grande problemática é que a comunidade negra, às vezes, ela se apega muito mais ao partido que essa pessoa negra está filiada do que da pessoa ser negra. Então, às vezes, eu vou votar, mas, poxa, ele é de tal partido, então eu não vou votar. E elas esquecem de ver o plano de governo, né? Porque, às vezes, a pessoa está fazendo um plano de governo que é voltado para a comunidade negra. Tanto que os meus candidatos não ganharam, que eu votei, justamente porque estavam num partido que divide a comunidade negra. Então, eu acho que falta da comunidade negra, em vez de julgar de maneira rasa, né, estudar o plano de governo dessas pessoas, porque a gente está desperdiçando muitos talentos, né? A verba para se conseguir ter espaço de propaganda política, ela ainda vai para as pessoas brancas. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho mesmo, de estudar e ver quem são essas pessoas. E eu acho que a gente deixa de avançar muito com esse embranquecimento da política, né? Nossas pautas não são representadas. Hoje, mais do que nunca, né? A gente tem um governo que, inclusive, emitiu uma nota oficial agora há pouco, praticamente apoiando o que aconteceu no Capitólio, né? Defendendo o Trump. Então, não é um governo federal que defende as nossas pautas, né? Então, a gente tem que fazer isso de forma local. Mas politicamente a gente ainda está andando muito lentamente, né? A comunidade negra, não sei ainda se ela vota nas pessoas negras, eles ainda têm muita desconfiança em relação ao partido, mas votar nas pessoas é pesquisar a história das pessoas, né? Não é simplesmente pela cara, pelo número, pelo layout do Instagram do candidato. A gente tem que realmente saber o que ele propõe. E hoje, mais do que nunca, ver o que eles propõem para a comunidade negra, que ainda está muito abaixo da estrutura econômica social necessária. A gente teve um avanço, né, durante o período do Lula, e voltamos muitas casas para trás nas últimas gestões dos nossos presidentes, assim, né? Então a gente tem que voltar essa retomada, e a política é fundamental, né? Certo. Há uma causa que eu acabei por aprender agora, há muito pouco tempo, que eu percebi que faz todo sentido, até porque a luta antirracista aqui em Portugal especificamente é muito nova, porque sempre foi ignorada. Ou seja, quando tu reclamas de racismo e o outro lado nem sequer sabe o que é o racismo, porque para ele é normal, tu desse lado não tens o que reclamar. As pessoas não sabem o que estás a reclamar, entende? E então, nos últimos 2 anos, essa luta tem se intensificado e as pessoas têm aprendido mais com o racismo, com a influência do Brasil, com a influência da América, agora com toda essa situação do George Floyd. Só que há lutas que, apesar de serem diferentes, quase têm que estar no mesmo carro. Sim. Na mesma caravana, como a luta das feministas, como a luta do LGBT. Essa junção que é defendida pela tua plataforma é realmente mais fácil para o progresso de toda essa comunidade, ou cada um tem que lutar da forma, em vez de haver um limar-se, porque temos quem é a prioridade, estar à frente, porque são, apesar de tudo, as diferentes. Pode haver uma pessoa que não é racista, mas é homofóbica. Então, sim, você fala dentro da comunidade negra. Sim. Como é que nós conseguimos estar junto com a luta do feminismo, a luta LGBT e ainda a luta do antirracismo? Como é que tu defines essa junção, ou como é que deve-se caminhar para frente? É bem complexo isso, porque eu me peguei muito decepcionada comigo mesma quando eu fui fazer uma análise editorial dos meus últimos anos e ver que, por exemplo, a pauta da comunidade LGBTQ era uma pauta muito ignorada por mim, assim, né? Eu tinha
falava eventualmente se surgisse um filme e tal, mas a gente não abraçava essas pessoas que também são da comunidade negra, né? Então, isso a gente resolveu, na verdade, assim, né? Foi um caminho que eu estava até conversando com a Vanessa, há 17 anos eu toquei o site praticamente sozinha, não sei como, mas toquei. E ultimamente as pessoas começaram, olha, eu gosto muito do seu site, quero escrever e tal. Eu tinha colunistas, isso eu sempre tive, mas há 2 anos eu tenho uma equipe fixa mesmo. E metade da minha equipe, eu tenho uma mulher trans, eu tenho um rapaz gay, só falta uma pessoa lésbica, mas de resto a gente tem tudo bissexual, tudo uma representatividade grande. E eles também trouxeram essa reflexão, né? A nossa prioridade, porque a gente entende como o mundo funciona, é sempre racial. Né? Porque a gente hoje estava vendo, a gente publicou uma matéria hoje falando de ontem um dos manifestantes que estava, o pessoal achava que ele estava vestido de viking, né? Mas ele estava se apossando de roupas da tribo Sioux, que é, né, dos americanos, né? Ele estava usando uma roupa indígena, o pessoal achando que ele era viking. E aí umas feministas, umas meninas começaram a falar que o cara era gato, umas mulheres brancas, né? Nossa, mas esse cara era bonito e tal. E aí a gente falou, gente, como assim? Você pega uma pessoa racista que faz parte de um grupo de extrema direita, né? E elas olham esse cara como bonito. E aí a gente vê que o feminismo tradicional às vezes não nos contempla, né? Que a questão da raça vai sempre vir na frente. Então, a minha editorial é abraçando todas as nossas nuances, todas as diferenças que a gente tem na negritude, mas sempre vai ser uma pauta mais voltada para a questão de raça, de uma maneira da raça negra, né? Da nossa comunidade negra. Respeitando as nossas variações, né? Que nem, por exemplo, esse ano eu quero falar mais sobre maternidade, a gente quer incluir outras pautas, mas é sempre mais raça na frente. Tentar não ignorar, né? Inclusive porque a minha equipe é heterogênea nesse sentido, mas entre uma pauta sobre feminismo negro e uma pauta que fale só sobre racismo, eu sempre vou escolher uma sobre racismo. Porque, como você falou, essa pauta ela é muito nova pra gente, né? Quando o Mundo Negro surgiu, o nome Mundo Negro é até ofensivo para muitas pessoas, né? Tinha pessoas que falavam, muda para mundo afro, muda para mundo ético, o mundo negro é muito agressivo, sabe? E eu falei, mas como é agressivo? Isso tem a ver com a minha identidade, né? Hoje a gente já avançou um pouco nisso, mas eu acho que ainda a gente tem que resgatar, quando você fala uma coisa que é muito séria, das pessoas não saberem nem o que é racismo, né? Que a Turban fala, né? Eu poderia libertar mais pessoas se elas soubessem que elas eram escravas. Eu acho que isso acontece ainda muito na nossa comunidade, né? De elas não perceberem que elas estão sendo manipuladas. Então vai ser sempre a pauta da questão racial na frente, assim. Pautas de outras comunidades à América. Nós todos vivemos um bocadinho em torno do racismo que existe dentro da América. Depois temos os racismos internos dos países, mas tu, como jornalista, tu olhas para as outras situações de racismo, por exemplo, aqui na Europa, houve em França, aqui em Portugal, essa situação do sol, que como eu lhe tinha dito, o negro não existe em Portugal. Por isso acontecem cenas como aconteceram no filme. Estás a ver? Sim. Vocês olham para estruturas de luta antirracista fora do Brasil e da América? Olhamos, mas editorialmente ainda somos muito fracos, né? Então, quando a gente fala de parceria de outras pessoas, é justamente porque nós somos poucas mãos para falar de uma comunidade muito complexa e grande. E a gente, né, a nossa sede é um dos países mais racistas do mundo, assim, né? Eu já viajei para a América, já viajei para a Europa. A questão do Brasil é uma questão que você percebe no aeroporto voltando, sabe? As pessoas não fazem questão nem de segurar sua mala, né? Então, esse meu olhar, assim, a gente já tem... Esse país vai dar muita dor de cabeça pra gente. E se você for mudar em questões regionais, por exemplo, não sei se você já veio pro Brasil. Era muito novo. É muito novo, né? Mas tem a região Nordeste que tem uma grande representatividade negra e, ao mesmo tempo, é o estado mais racista do país, que é a Bahia, né? Então, a gente, regionalmente, por a gente ser muito extenso, o nosso país já consome bastante a gente, porque a gente está com um presidente, né, racista, um governador de tendências racistas também, então a gente já tem poucos braços para sustentar a maluquice que já é o Brasil, né? Mas a gente precisa ter esse olhar global que a gente às vezes tem de coisas muito pontuais, que nem a gente falou do filme Soul dessa vez, a gente se baseia muito nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa que me inspiro muito na cultura afro-americana,
pelo desenvolvimento que eles têm midiático de como lidar com as maneiras de comunicação, né? Mas a gente não tem uma editoria de que fosse internacional, que tivesse esse olhar político global ainda, mas é uma necessidade, com certeza. O que é global já é a tua escrita. Tu és uma das... Tu escreves para isso. Escrevo, fui convidada, tem mais 2 pautas para tocar e, nossa, as coisas de 2020, né? Foi tão surreal. A Essence foi uma das revistas que eu, recém-formada, peguei várias para ler e estudar, porque eu sou dessas que estuda mesmo, né? Então, quando eu voltei para os Estados Unidos, com 20 e poucos anos, eu tava com uma mala só de revistas. E era para estudar e ver como é que eles fazem os títulos, como eles fazem as legendas, qual que é o tom da matéria, né? Quais os tipos de fonte que eles escutam, quantas fontes em média eles escutam para cada matéria, né? E desenhar a linha editorial do meu site dentro dessa observação. Então, a Essência era a revista dos sonhos. Pelo LinkedIn, né, que é aquela rede social de trabalho, a editora me procurou, falando, olha, eu conheço o site, sigo você, Silvia. Eu falei, me segue. Ela, sim, eu acompanho o trabalho de vocês e queria te convidar para fazer uma matéria. E agora ela, inclusive, mandou uma mensagem para mim recentemente que se acabasse a pandemia, de eu ir para os Estados Unidos conhecê-la, né? Eu quero ir para o Essence Festival, né? Que é aquela festona que tem. Isso sim vai ser uma realização de um sonho, mas realmente é uma questão global. Eu adoraria escrever para veículos fora, assim, do Brasil e contar um pouco do que acontece aqui, porque o Brasil é um país muito sui generis, porque é o que você falou. Uma coisa é você não tem identidade negra num país de minoria negra, mas aqui as pessoas estimam que em 5 anos serão 85% de pessoas se declarando negras. E ainda tem pessoas com questões de identidade, né? Então, eu não vejo isso em nenhum outro país do mundo, né? Então, o Brasil já é um país muito complexo. É aquele país que... Bom, eu acompanho muitos humoristas brasileiros, eu acompanho muita coisa. 70% do conteúdo que eu vejo é brasileiro. Olha só. Tipo, os humoristas de Curitiba, as salas de stand-up comedy de São Paulo, bebo mesmo muito, muito do Brasil, estás a ver? Que legal. Só que ao mesmo tempo é aquele sítio em que é tão avançado em tudo. Há 1000 sítios em São Paulo, são 10 vezes mais modernos que Portugal, que a Europa. Mas ao mesmo tempo há aquele delay da corrupção, da desigualdade. Eu, como angolano, que quero, por exemplo, ir viver no Brasil, como é que eu me agarro para ter essa coragem de largar a minha base aqui europeia para ir à busca de um sítio que é moderno, que é desenvolvido e que tem mais pessoas semelhantes a mim? Como é que eu ultrapasso esse medo de vou para o Brasil, foda-se? É um ato de coragem, né? Porque eu tô falando realmente que é um país racista. Então, não é um país que, eu falo para você, vem do aeroporto. A minha primeira, inclusive, viagem internacional, eu tive essa experiência, assim, né? Eu fui lá, toda novinha, bonitinha, muita gente para carregar minhas malas lá nos Estados Unidos, todo mundo querendo me ajudar. Aí eu tive um problema com a roda da minha mala e quando eu cheguei no Brasil, a minha mala estava muito cheia. Eu tentando arrastar, 2 rapazes assim me olhando e tipo, como se não me vissem. Eu falei, olha, welcome back, né? Você já tem aquele choque de realidade na volta. E depois eu vi ele ajudando uma moça asiática e depois uma moça loira. Então, assim, eu não tenho humanidade, eles não me reconhecem como uma pessoa que precisa de ajuda, né? Então, esse choque não vai ser um país que vai... Da comunidade negra, sim. Né? Inclusive, se você tiver vontade de vir mesmo, converse comigo. Mas, falando hipoteticamente, não é um país que recebe pessoas negras de braços abertos, né? Um dos meus melhores amigos, que é esse francês, ele veio para o Brasil já uns 2 anos. E ele teve experiências péssimas, até porque ele teve a questão da língua, né? Que ele estava aprendendo a aprender português. Mas, por exemplo, tudo que ele tentava se identificar, as pessoas achavam que ele estava tentando roubar as pessoas, por exemplo. Né? Então, os corpos negros, eles não são muito bem-vindos. Você tem que vir com esse tipo de consciência, tentando se conectar com a comunidade negra aqui, sabendo os lugares onde você vai ser bem tratado, cidades que você acha que você vai ser tratado bem, vir economicamente preparado, né? Porque depende da cidade onde você vai vir, para você ficar num lugar que você se sinta seguro, você vai gastar mais. Mas eu acho que é ter essa consciência de que é um país difícil para as pessoas negras.
independente dessa condição social. Ok. Yeah. Eu acho que, no fundo, temos essa consciência devido e toda essa descrição, basicamente, define-se em coragem. Sim, sim, eu acho. Tem que vir com um plano, né? Então, por exemplo, as pessoas negras estrangeiras que vieram para cá, eu lembro que elas vieram com trabalho, com coisas assim, então torna um pouco menos pior, assim. Mas para começar a aventurar, dependendo de onde você for, é um país muito complicado. Tem um amigo meu também fazendo aula de inglês com um professor nigeriano que morou aqui no Brasil, e ele contou a experiência dele com a esposa deles, assim, e é uma família com dinheiro. Na hora que a polícia te para, ele não quer saber. Se você tá num carro grande, eles vão achar que o carro não é seu, sabe? É questão muito problemática. Tem que vir com essa consciência. Você tá vindo para os países mais acessos para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, você vai se deparar com pessoas mais parecidas com você, né? E é cada um no seu grau de evolução racial. Às vezes você vai encontrar uma super maluca de Wakanda que nem eu, e às vezes você vai encontrar umas pessoas que são evidentemente negras e nem sabem que são negras, né? Cada um tá no seu estágio. Mas a nova geração, assim, os mais jovens, já estão bem diferenciados, assim. Certo. E é nesses mais jovens, tanto aí no Brasil como aqui em Portugal e na Europa, que onde está a esperança disso mudar o mais rápido possível. Sem dúvida. Sem dúvida. A questão da representatividade e o nosso trabalho é fundamental para essa nova geração, porque eu venho de uma geração totalmente sem referência. Eu ligava na televisão, tanto que meu pai acertou nisso, assim, na minha educação, ele não deixava a gente assistir televisão. Não por essa questão da representatividade, porque meu pai não era racialmente consciente, mas pelas referências ruins, né? Quem foi adolescente, criança nos anos 80, me entende, assim. As referências na televisão eram terríveis aqui no Brasil. Da questão da sexualidade, né? A apresentadora do programa de TV era uma loira que também fazia filme adulto, era uma bagunça, né? Então eu fiquei muito distante disso. Mas, ao mesmo tempo, a questão de boneca, né? Eu estava conversando com a minha filha que eu não gosto muito de brincar de boneca, porque a minha experiência de brincar de boneca era as amigas rindo de mim, porque minhas bonecas eram loiras e eu ficava chamando de filha, né? Olha a minha filha, e todo mundo, mas como assim, sua filha, Silvia? Cara, me ria, sabe? Hoje, essa nova geração, eles têm mais representatividade na televisão, nos brinquedos. Eles têm o Pantera Negra que eu não tive, né? Com certeza. A verdade é que o teu projeto, o site, nos últimos anos tem crescido muito. Sim. Quais são as grandes parcerias que surgiram agora nos últimos anos que vos ajudaram a dar aquele upgrade de hoje tu tens uma equipa, hoje tu olhas para frente e dizes, não, é realmente uma redação negra, é realmente uma redação com conteúdo negro, onde consegues empinar o nariz e dizer, isso é bom. Sim, com certeza, mas eu tive uma experiência, né, eu tenho uma trajetória, uma das pessoas que me inspiram muito é a Oprah Michelle Obama, né, que nem você tem umas referências do Brasil, as minhas referências são referências de mulheres afro-americanas, assim, até a questão geracional, né, da minha idade, assim, eu tenho 43 anos e aqui no Brasil eu não tenho muitas referências de mulheres negras da minha idade, então eu acabo me voltando um pouco mais para as pessoas de lá. E aí, eu gosto e essas mulheres que me inspiram, elas têm muito essa questão de mentorar e ajudar as pessoas. E um dos pulos que o Mundo Negro deu foi justamente quando eu fui procurar o YouTube aqui no Brasil para fazer um projeto para capacitar youtubers negros. O que acontecia? Eu consumia muito conteúdo de YouTube, de influenciadores, mas eu achava que eles tecnicamente não eram muito bons, eles não sabiam muito usar a plataforma. E tem muitas dificuldades aqui de compra de equipamento, mas às vezes de você saber configurar como a plataforma vai entregar seu conteúdo, que faz totalmente a diferença. E aí eu consegui uns acessos e consegui conversar com a diretoria do YouTube, e nós fizemos um curso de 2 semanas, né, dividido em 2 grupos, para os influenciadores que hoje é Nathalie Neri, Gabi de Oliveira, Murilo Araújo, a The Júnior, que são os grandes influenciadores do momento. E eu olhava essa moçadinha assim e falava, gente, dá para ser melhor. E depois dessas parcerias com o YouTube, eu percebi que conversar com essas plataformas
era uma maneira de eles saberem que existem publishers negros, que existem produtores negros fazendo coisas, e ao mesmo tempo essas plataformas te dão ferramentas para você melhorar. E quando você melhora, você aumenta o seu alcance, entendendo as plataformas. Então, eu já fiz curso no Twitter, já fiz curso no Instagram, em breve farei curso no TikTok, que é uma plataforma que a gente está querendo estudar, mas vocês não vão me ver dançando no TikTok, desafio. Me recuso esse papel, mas a gente está nesse desafio de como fazer jornalismo no TikTok, da gente não perder a nossa identidade, e eu consegui conversar com os diretores. Então, assim, eu usei muitos dos meus contatos para conversar com lideranças de plataformas que são estratégicas para mim. E aí a gente conseguiu, depois do selo de verificação dessas plataformas, que é uma coisa que aqui no Brasil parece que se você não tem esse carimbo da branquitude que fala, olha, nessa vocês podem confiar, né? As coisas não acontecem. Comercialmente, a história do Mundo Negro foi muito interessante, assim, porque nos primeiros 5 anos, para a gente ser a única plataforma, as marcas procuravam a gente direto, assim, eu financiei várias coisas com dinheiro de patrocínio, meus estudos, né, de pós e tal. Depois chegaram as dos influenciadores e as marcas se voltam para os influenciadores, né, e aí a nossa fonte de renda era o Google AdSense, né, que era pelo número de visualizações que você ganha em dólar, e por isso que eu não tinha equipe, porque não se ganha o suficiente. E eu fazia parcerias com afroempreendedores com valores muito baixos, assim, porque eu não consigo cobrar caro da nossa comunidade, né, mas eu fazia um precinho amigo para eu ter um volume suficiente para conseguir tocar as coisas e montar o meu salário. Dos 2 últimos anos para cá se mudou, e o ano passado mudou muito. O ano passado foi o ano mais lucrativo do mundo negro mesmo, assim. Parece que as marcas finalmente voltaram o olho para a comunidade negra, e aí eles queriam procurar pessoas com qualidade editorial. Então a gente conseguiu fechar parcerias com L'Oréal, com Avon, coisas com o próprio Facebook, para o Mercado Livre, que também é uma plataforma grande de venda, com marcas de cerveja, e aí a gente já deu aquele up que me possibilitou, inclusive, aumentar a minha equipe, né? A gente torce para quando o mundo voltar à normalidade, que não vai ser normal, as marcas continuem reconhecendo a gente, assim. Mas foi um ano que realmente, 2020, né? Foi um ano que as marcas falaram, nossa, vocês realmente existem, vocês fazem jornalismo e vocês fazem conteúdo bom. E eu falei, então, no caso, eu faço há 20 anos, né? Mas aí a gente mudou a estratégia, né? Eu mudei a estratégia de valor e outra coisa. Eu me distanciei da redação e encabecei o meu negócio, porque eu também, durante muitos anos, tentei terceirizar isso. E eu acho que ninguém vende melhor o mundo negro do que eu mesma, assim. Por mais que eu sinta muita falta de escrever, eu acho que a paixão e a maneira de explicar o que é o meu negócio, não só como propósito, mas como business, eu acho que eu sou a melhor pessoa para isso, assim. Então, tô ficando cada vez mais seguindo os traços da minha mãe imaginária, Oprah Winfrey mesmo, pensando em questões estratégicas de negócios, mais do que na redação em si. Mas a redação em si, com certeza, né? Eu mesmo, antes de entrar aqui, tava corrigindo títulos, várias coisas. Mas o meu core mesmo, a minha maior parte de dedicação é a parte comercial e parcerias estratégicas. Certo. Olha, Silvia, com certeza que eu, diretamente, os meus sócios, vamos querer colar na tua perna, porque estávamos à busca de uma inspiração e de um caminho, estás a ver? É a plataforma, completamente, estás a ver? Nós temos, sim, uma experiência jornalística, mas nós estamos num mundo onde não existem pautas negras. Estás a ver? Onde os negros questionam porque é que só tens negros no Instagram e está escrito, é uma plataforma para negros, estás a ver? E não estamos a falar de pessoas com 30 anos, estamos a falar de miúdos que questionam isso. E então aqui, comparando com o Brasil, acho que nós estamos nos anos 80. E olha que o Brasil, comparado aos Estados Unidos, a gente também está nos anos 70, 80. É uma coisa, né? Mas assim, a gente tem uma minoria que está avançada, por exemplo, vocês mesmos. Inclusive, acho que comecei a seguir vocês antes de vocês me seguirem. Porque acho que um bom amigo compartilhou e eu falei, uau, que perfil bonito e informativo, né? Porque é um perfil que não é a fotinho em si, é informação. E eu até vi uma publicação de vocês sobre os números, como vocês cresceram, e eu falei, nossa, é muito merecido, porque é um conteúdo legal. E outra coisa que a gente preza muito no mundo negro, né, que é o conteúdo original, assim, a gente não consegue, por mais que às vezes você pegue uma notícia de um outro portal e você reescreva,
boa parte do nosso conteúdo são pautas que só a gente fala, né? Então, a gente vê uma direção nova que quer umas coisas muito instantâneas e esquece que tudo vem, né, de uma construção. Né? A reputação vem de uma construção. Existe uma menina da página falando, nossa, mas como vocês conseguiram o selo de verificação e eu não consigo, tá? Eu falei, então, eu tô aqui no rolê, nessa caminhada desde o começo dos anos 2000, né? Então, você, quando você fala, né, que vocês têm 5 anos, não é isso? Sim, 5 anos. Eu fico muito impressionada pela qualidade, assim, e pelo conteúdo original mesmo, de ver coisas do perfil de vocês que eu só vejo no perfil de vocês. Eu acho que isso as plataformas reconhecem como conteúdo original, né? E eu, como jornalista, acho extremamente gratificante. Tanto que eu estava falando para as minhas da minha equipe, que a minha equipe de redação dia a dia é 100% mulheres, né? E eu falei, olha, ela tá fazendo vou conversar com o pessoal do Bantuman, elas, uau, que demais, todas elas já seguiam vocês, e fala, a gente também já se inspirou em pautas de que vocês falam, né? Porque é um trabalho de persistência, é um trabalho cansativo, mas eu acho que a gente está no nosso momento, assim, eu acho que, e pessoas como vocês, assim, são muito estratégicas para essa virada que eu acho que está vindo para a comunidade negra, né? Que infelizmente teve que vir pelo assassinato de uma pessoa, né? Que foi o que aconteceu com George Floyd, mas eu acho que é o sacrifício que aconteceu para a comunidade negra ganhar um outro olhar sobre a gente, né? Tem coisas que a gente logo não vai ter que explicar mais para as pessoas, né? Esperamos. Sim, eu diretamente, como já disse no início, eu sou o incompreendido. Estás a ver? Eu sou o gajo o revoltado mesmo. Acho que essa é a expressão certa. A pessoa que é que, estamos fartos da paz, tipo, são séculos e com paz não se fez nada, estás a ver? Estás a ver aquele filho indisciplinado que só tem medo, só faz as coisas porque tem medo da mãe? Sim. Às vezes eu penso que a solução para os negros é essa, se o pessoal tem medo, estás a ver? Com o tempo vão se habituar e aquele medo vai se transformar em respeito. Estás a ver? Mas sabe como eu causo esse desconforto? Porque eu também sou bem conformada. A gente não tem como se conformar, né? Sendo lúcido, né? Pode ser que eu, quando tenho os 90 anos, me conforme, por não ter mais lucidez. Mas, por enquanto, eu ainda me revolto. Mas a estratégia que eu tenho, se você for ver na minha linha editorial, é de falar só com as pessoas negras. Então, as pessoas brancas chegam. A gente não sabe o que é colorismo, a gente não sabe. Google, gente, ninguém me ensinou também. Eu procurei, sabe? Então, por exemplo, durante o ano de 2020, aconteceu muito o que a gente chamou aqui de takeover, né? Que foram as pessoas brancas famosas cedendo perfil para pessoas negras ensinarem o público deles. Olha, teve pessoas que têm 12 milhões de seguidores que procurou a gente. Eu falei, não. Se essas pessoas brancas do seu perfil querem saber, compartilha meu conteúdo. Eu não tenho tempo, e não tenho mesmo, de criar um segundo conteúdo para ensinar uma plateia que, se quiser aprender, é só seguir o Mundo Negro, né? Então, foi bem nessa linha, assim. Eu penso exatamente como tu. Ninguém me ensinou a ter educação, ninguém me explicou que eu tenho que dar bom dia, ninguém me explicou nada e não é eu que vou explicar. Não perco esse tempo com ninguém. Entende? Sim, a nossa identidade racial mesmo, ela é uma coisa em construção. Esses dias o Emicida estava falando na televisão uma coisa aqui sobre educação dos nossos filhos, né? E ele falou, é triste que muitas vezes a gente se percebe negro por coisas ruins, por sofrer racismo, né? Então, por isso é que a gente, como comunicador, a gente tem que correr para dar informação para as crianças se descobrirem negras pelo Pantera Negra, né? Não pela piada com cabelo. Antes, né? Porque a piada do cabelo vai ser inevitável. Mas a gente tem que encher as pessoas realmente de autoestima. Mas tem o Marcus Gabe, né? Que é um dos pais do Black Monday, e ele mesmo fala, eu não estou preocupada com pessoas brancas, eu estou muito ocupada me dedicando às pessoas negras. E a minha linha de vida é essa, assim. Eu tenho pessoas brancas famosas, assim, que procuraram, sério. As pessoas falam, mas se você falou não, falei não. Mas como a pessoa tem... Não vai me acrescentar, eu não tenho interesse de ficar educando pessoas brancas. E a pessoa sempre pode compartilhar meu conteúdo, né? Então eu não vou participar desse teatro que eu achei seriamente um grande teatro que aconteceu dos anos 2020, do pessoal, nossa, existe racismo. E assim, sabe? As pessoas não estudam história, elas acham que as pessoas negras, né? Eu, por exemplo, era ir para ser uma irmã angolana sura, para ter nascido em Luanda, sei lá, não aqui em São Paulo.
né? Mas aconteceu um contexto histórico que deslocou, desestruturou a minha família, né? Se a gente for ver do ponto de vista ancestral. E eles estudaram na mesma escola que eu, então, assim, eles dormiram na aula, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que prestar atenção e correr atrás, ser mais ativa. Eu descobri muito sobre o que é ser mulher, o que é ser mulher negra, o que é ser uma mulher do axé, muito de maneira autodidata, a empreender o meu negócio, sabe? Porque precisa aprender as técnicas de Facebook, Instagram, de alcance, de WordPress. Não teve ninguém pegando na minha mão falando, olha, Silvia, lição número 1. Não tem isso, sabe? Então, e a branquitude é muito acomodada. Então, esse meu lado revolta é o meu lado que eu não tenho muito didatismo, né? Eu não tenho não tenho paciência para ensinar pessoas que não são pessoas negras. E aí tem gente que me vê como uma pessoa não muito simpática por ser assim. Mas eu falo, sinto muito, né? Eu acho que meus ancestrais foram simpáticos, assim, de maneira não voluntária durante muito tempo. Se eu tenho uma opção hoje, meu tempo é dedicado integralmente às pessoas negras. A minha equipe vai ser sempre 100% negra. Eu tive muitas dores de cabeça com pessoas negras muito incompetentes, mas eu falei, gente, eu vou insistir. Isso é uma coisa, assim, que eu não abro mão. Mais uma vez, vais receber muita chatice não vou dizer pela minha equipa, mas do meu lado vais receber muita, porque estás a dizer, até hoje, esse é o grande dor de cabeça da nossa redação, porque a maioria, nós aqui em Portugal não temos dinheiro para pagar ainda jornalistas, colaboramos com alguns e pagamos um taxinho, e onde conseguimos rentabilizar é diretamente em Angola. E então o pessoal em Angola, por mais que tenha vontade, tem uma incompetência, não é o foco, é uma cena cultural bem diferente. As pessoas, não existe trabalhar em casa, não existe trabalhar em casa, tipo, ainda tens aquela coisa básica, ligas o computador e a tua mãe chega, estás no computador, estás a brincar. Sim. Nós temos um colaborador, um colega, que o que ele ganha em Angola é quase 2 vezes o que o pai dele ganha. E mesmo assim, entende? Mesmo ele trazendo dinheiro em casa, não existe aquele respeito familiar. Não existe. Trabalho. Não existe. Não existe. É que nem eu viro à noite, eu tenho uns hábitos de trabalho muito não recomendáveis, vamos dizer assim. Eu sou da madrugada. Sempre fui. E porque é um horário de silêncio, um horário que você consegue refletir sem interrupção, não tem ninguém te chamando no WhatsApp. E as pessoas acham que eu tô de madrugada maratonando Netflix. Não, gente, eu estou trabalhando. Inclusive, é um horário que eu gosto muito de estudar, de ver as palestras. Eu vou até depois passar um link para você. Eu fiz um curso... O Google fez um curso para publishers negros. Só pessoas que fazem o que a gente faz. Tem uma diretora do Blavit, que para mim é uma das minhas sites de inspirações, que ela deu uma palestra de quase 1 hora de como nós, publishers negros, podemos diversificar o nosso negócio. Eu gravei durante o dia e assisti, acho que era umas 3 horas da manhã. Peguei minha aguinha, tranquilinha, assisti. É trabalho. É o suor, né? Esses 300 mil... Semana passada eu vi que a gente alcançou nos últimos 15 dias 7 milhões de pessoas pelo Facebook, alcance totalmente orgânico. Mas não é pela minha simpatia, é por trabalho mesmo. É pra gente suar, pra gente estudar os números, pra gente saber o horário de entrega, né? Mas as pessoas só acham que a gente tá jogando, né, no computador, que a gente sabe, as notícias que eu tô lendo eu tô passando, procrastinando, né? Mas antes fosse, não é assim, né? Acho que o nosso trabalho em si, agora que a gente fica mais em casa junto com a família, eles conseguem entender um pouco mais. Mas o negócio de trabalhar em casa é muito novo, né? Certo. Olha, Silvia, muito obrigado. Muito, sei lá, 10 mil vezes obrigado por essa conversa que vai se transformar num podcast. Ai, que delícia. Eu mais que fechado contigo, com certeza. Então tá bom. Vai, tá bem. Muito obrigado já. Imagina, eu que agradeço, viu? Um beijo, fica bem. Abraço. Tchau.